Estamos ao vivo! Oi! Essa é a primeira aula do terceiro módulo das nossas incríveis Collab Classes. Eu espero que você tenha aprendido muito até aqui. Eu sei que nesse ponto você já deve ter visto muita coisa louca acontecendo na sua escola e a gente está muito empolgado para continuar ouvindo esses testemunhos e vendo os frutos que Deus tem gerado através da sua vida. O intuito desse módulo é uma finalização, praticamente. A gente vai ter vídeos sobre intencionalidade, sobre legado, sobre sair da caixa. Como você já sabe, esse vídeo é sobre o Evangelho. Eu sei que quando você ouve a palavra Evangelho, eu consigo quase que ouvir esses feedbacks no mundo espiritual que estão acontecendo aí na sua mente, mas o Evangelho é uma coisa tão simples. Acho que se eu pudesse escolher por uma aula que o Arthur fosse ensinar a gente sobre uma coisa nova, uma mensagem nova, poderia ser sobre avivamento, poderia ser sobre sensibilidade ao Espírito Santo, poderia ser sobre o poder sobrenatural de Deus e essas coisas que a gente super valoriza e que elas também fazem parte do reino de Deus e são incríveis. Mas eu quero mostrar para você que a gente precisa permanecer no Evangelho. Talvez você não tenha a sua mente totalmente aberta porque o Evangelho realmente significa. E eu quero que a gente passe por algumas coisas hoje. Então, se você ainda não está com a sua Bíblia em mãos e talvez com um caderno para fazer algumas anotações, se você gosta de grifar na sua Bíblia do jeito que eu gosto, você pode fazer isso também. A gente vai dar uma dançada aqui por algumas páginas da Bíblia e descobrir o que a palavra de Deus fala sobre tudo isso. Se você puder começar abrindo em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 1, olha o que ele fala. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei para vocês. Olha como ele começa. Eu quero lembrar vocês. O evangelho não é uma mensagem pregada uma vez. Não é só essa mensagem que a gente prega quando a gente está planejando fazer um apelo para que as pessoas aceitem a Jesus pela primeira vez. O evangelho não é só a porta de entrada para uma vida com Deus. Também é. O evangelho também é isso. Mas não pode ser reduzido e nem limitado a isso. Paulo fala várias vezes e outros autores, Pedro também fala, eu venho lembrar vocês, eu quero lembrar vocês. Tem uma parte, acho que é do segundo livro de Pedro, que ele escreve, eu já falei na minha primeira carta e eu tô falando de novo porque eu preciso lembrar vocês. Por quê? Porque a gente se esquece. Eu me esqueço do Evangelho. Você se esquece do Evangelho. E a gente precisa ser lembrado continuamente, constantemente, do que é o Evangelho e aonde que ele nos leva, o que significa viver ele. Quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e o qual estão firmes. O Evangelho, ele foi dado por Jesus para que ele fosse o ar que a gente respira. O Evangelho é a atmosfera que os cristãos precisam crescer, amadurecer, gerar frutos e continuar gerando frutos. Não é só essa semente que é plantada no seu coração para que daí as coisas comecem. Ele é o ambiente, ele é o lugar, ele é o ar que nós respiramos para que a gente continue crescendo em Deus e com Deus. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Melhor traduzindo, estão sendo salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que ele quer dizer quando ele fala vocês estão sendo salvos? Isso não quer dizer que você pode perder a sua salvação. Você já deve ter ouvido alguma conversa do tipo, será que eu posso perder minha salvação? E algumas pessoas dizem que sim, e algumas pessoas dizem que não. Eu quero te dizer que, na verdade, essa é a pergunta errada. Essa pergunta, ela vem de uma mentalidade de um cristianismo muito pobre, muito fraco e muito carente da revelação de Deus como um bom pai. A pergunta não é, será que eu posso perder a minha salvação? A pergunta é, o quão salvo eu realmente posso ser? A gente tem reduzido o evangelho a essa coisa de eu fui salvo do inferno e eu fui salvo para ir para o céu. Então Deus me libertou dessa condenação de que eu ia para o inferno quando eu morresse e agora Ele me deu esse presente que é ir para o céu depois que essa vida passar e quando Jesus voltar. E isso também é verdade, essa é uma revelação tremenda sobre aquilo que Deus fez por nós, mas não é só isso. Quando a Bíblia fala sobre salvação, ela não está falando só sobre esse ticket que Deus vai te dar para você ganhar uma passagem para o céu depois que você morrer. Isso é para hoje. A gente está falando de poder. Pensa no que significa ser salvo. Pensa em tudo que tem te prendido hoje. Pensa em tudo que tem prendido os seus amigos na sua escola. Coisas reais, pecados, pensamentos, ansiedade.
problemas familiares, problemas nesse mundo, doenças reais, coisas que a gente precisa de salvação. Essa é a palavra, salvação. Salvação de mim mesmo, salvação dos meus pensamentos intrusivos, salvação. Agora eu quero que a gente vá para Romanos capítulo 1, no versículo 16. Olha o que ele fala. Eu não me envergonho do evangelho. Para pensar, por que que Paulo escreveria que ele não se envergonha do evangelho? Tipo assim, é o evangelho, por que que você teria vergonha dele? Eu acho que quando Paulo escreve isso, experimentando todo o poder de Deus. Tipo assim, Paulo já tinha experimentado o poder de Deus. Ele já tinha orado por pessoas, elas já tinham sido curadas. Ele sabia que aquilo era verdade. Por que que ele teria vergonha? Eu acho que isso tem um pouco a ver, e eu acho que eu já experimentei um pouco disso. Você pode ter experimentado também como um líder que tem pregado o evangelho na sua escola, que às vezes você sente um pouco de vergonha de... Será que não tá muito repetitivo? Será que as pessoas não estão esperando uma coisa nova de mim? Um conteúdo novo, uma revelação nova, algo totalmente diferente. E eu sei que eu já tive essa sensação quando eu ia pregar em algum lugar e às vezes passava esse pensamento pela minha cabeça, mas será que eu não preciso levar uma coisa nova? Tipo, o que as pessoas estão pensando do que eu tô falando? E esse sentimento, e é desse sentimento que as besteiras começam a sair, que as heresias surgem e que você começa a se desviar para um evangelho que não é o evangelho de Deus. Você tem que ser repetitivo. O evangelho precisa ser lembrado e falado e anunciado vez após vez. O problema é que talvez a gente não tenha entendido o que realmente é o evangelho. A gente ainda vai chegar lá. Continuando, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder de Deus? Quando eu penso no poder de Deus, eu penso em Deus abrindo o mar para que o povo de Israel pudesse passar. Então, seus inimigos seguindo atrás deles, e aí, com um ato de poder, ele fechou os mares em cima deles e todos eles morreram em 1 minuto. Isso é poder. Os inimigos desaparecendo da vista deles por um ato poderoso de Deus. Por que é que a gente não acredita que o evangelho tem mais poder do que isso? Quando eu penso em poder, eu penso em Elias em cima de um monte, enquanto todos aqueles falsos profetas estavam clamando pro Deus deles, manda fogo, e eles estavam se cortando e fazendo todos aqueles sacrifícios, porque dependia deles e do quão desesperados eles eram e nada aconteceu. Então Elias vai lá e ele faz uma simples oração e Deus manda fogo do céu. Isso é poder. O evangelho é o poder de Deus para salvação. O evangelho é a forma como Deus salva suas pessoas. Não como uma forma de futuro e não só como uma forma de passado. Mas hoje você precisa de salvação na sua vida em alguma coisa. Vamos continuar em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Significa que existe alguma mensagem que pode ser pregada por você que tem poder de esvaziar a cruz. Existe uma mensagem que você pode anunciar para as pessoas que, dependendo do que está sendo anunciado e para quem você está apontando, você pode esvaziar o poder da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Se a mensagem que você tem pregado na sua escola, se a mensagem do evangelho que você tem anunciado não parece loucura para você, não parece loucura, ela não soa boa demais para ser verdade, eu preciso te dizer que talvez você não esteja pregando a plenitude do que é o evangelho. Se eu te pergunto, você sabe o que é o evangelho? E a sua resposta é tipo, eu sei. Eu assumo que você não saiba verdadeiramente o que é o evangelho. O poder de Deus, o evangelho, essa coisa que é loucura, que fez algo doido demais. Sabe essa coisa? É bom demais para ser verdade, mas na verdade é verdade. O evangelho precisa ser assim. E o ponto de tudo isso é que a gente muitas vezes tem pregado o evangelho que aponta mais para o homem do que para Deus. E esse não é o evangelho de Jesus. Em Gálatas, no capítulo 1, quando Paulo está escrevendo uma repreensão para as pessoas daquela cidade, ele diz: eu me admiro que vocês tenham se afastado de forma tão rápida do evangelho que eu preguei para vocês. Imagina só, aquilo é tipo assim, foi escrito mais ou menos 60 anos depois de Cristo, ou seja, uns 27 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. 27 anos. Pessoas que andaram com Jesus estavam ali, pessoas que
conheciam alguém que andou com Jesus e estavam ali, e tão próximo da vida de Jesus e da mensagem que era pregada, as pessoas já estavam se desviando do evangelho verdadeiro que Jesus pregava. Qual é a chance de que em pleno 2025, eu não sei em que ano você está assistindo esse vídeo, mas em pleno 2025 anos depois de Jesus, qual a chance da gente não ter se afastado desse mesmo evangelho de verdade? Eu quero que você considere isso por um minuto. Paulo continua aquela mesma carta, o livro de Gálatas, escrevendo que aquele evangelho que ele estava pregando não foi ensinado por homens, mas foi uma revelação dada por Deus a ele. Talvez você tenha sido ensinado muitas coisas por pessoas, e isso te dá pré-lentes, isso te dá uma visão, uma perspectiva de outra pessoa sobre aquilo que você está lendo, sobre a forma como você vive o evangelho. O meu desafio para você durante esses próximos dias é que você seja sincero com o Senhor e você faça essa oração dizendo: Deus, eu quero aprender o seu evangelho. Se o seu coração não começa a bater mais rápido enquanto você ouve falar sobre as boas novas de Jesus, se você não tem clareza em conseguir anunciar quais são as boas novas de Jesus, você tem que falar: Pai, eu preciso da sua paternidade nisso. Eu preciso ser ensinado pelo Senhor sobre o que significa o evangelho, sobre o que significa o poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus. Eu falei no começo da aula que talvez você esperasse por uma aula sobre avivamento, sobre despertamento, sobre sensibilidade espiritual, sobre sobrenatural de Deus, mas o que eu preciso te falar com todo o meu coração e com sinceridade é que a Bíblia não menciona nenhuma dessas coisas. Avivamento não é uma palavra que está na Bíblia. Ser sensível ao Espírito Santo não é uma palavra que está na Bíblia. Sobrenatural, essa coisa de que você precisa aprender, isso não existe na Bíblia. Por que você acha que ninguém escreveu um livro, que o Espírito Santo não inspirou ninguém para escrever um livro ensinando a gente a fazer evangelismo, ensinando a gente a pregar o evangelho? Essas coisas pareceriam úteis, mas é porque existia uma mensagem que era pregada no começo que inspirava o coração das pessoas de tal forma e que tocava as pessoas de tal forma que era automático. Ninguém precisava fazer um curso sobre evangelismo, um curso sobre cura, um curso sobre o sobrenatural, porque o evangelho é o poder de Deus. E se você não tem vivido o poder de Deus na sua vida, o poder de Deus de verdade, imagina o que é o poder de Deus de todas as formas que a gente já falou, você precisa do evangelho. Não é uma mensagem diferente, não é uma coisa extra. O Espírito Santo e o poder de Deus, esse poder dunamis explosivo do Espírito Santo, não é uma coisa separada da mensagem da cruz de Jesus. É que talvez o que você tenha ouvido não é o evangelho de verdade, o evangelho de Jesus. Antes da gente continuar com tudo isso, eu quero que a gente olhe para a queda do homem. Acho que quando a gente fala sobre essas boas novas e o que Deus está fazendo, essa redenção, a gente precisa ver de onde a gente caiu. O evangelho começa com um Deus todo amoroso que queria criar o mundo. Era tanto amor nessa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles decidem criar. Então eles criam as árvores, Deus cria o mar, Deus cria as aves, Deus cria os animais. Nos primeiros 5 dias ele estava falando e as coisas estavam sendo trazidas para a criação e estavam se tornando uma realidade, até que no 6º dia Deus quis fazer uma coisa especial. Então, com as suas próprias mãos, não mais só com as suas palavras, ele decide moldar esse homem do jeito que ele queria. Com as suas marcas e com o seu jeito e com as suas afeições, de acordo com a sua própria imagem, com a sua própria semelhança. Ele olha para esse homem que ainda não tinha vida e ele faz... Ele sopra o Espírito Santo, o fôlego de Deus. Então os olhos de Adão são abertos, o primeiro filho de Deus. E imagina essa cena, tudo que Adão conhecia até o momento era Deus. Tudo. Ele não sabia o nome de nada, talvez ele não sabia falar nenhuma palavra, talvez ele não conhecia nada sobre o mundo. A primeira coisa que ele conhece, a única coisa que ele conhecia, no momento que ele abre os olhos dele, é o Senhor. E nada mais. Os dias se passam e Deus decide criar os animais, mais animais. E imagina essa cena. Deus pega do barro e ele molda, ele faz uma forma engraçada, com 4 patas e um grande rabo e talvez um chifre, e aí ele leva isso para Adão e ele fala: filho, como é que você acha que eu chamo ele? E aí Adão olha para aquilo e ele fala: elefante. E aí Deus olha para Adão e fala: é isso, filho, eu gostei muito, vai ser elefante, é elefante então. E essa coisa de que Deus não estava querendo avaliar se o que Adão estava falando estava certo ou estava errado, ou se era um bom nome, ou se poderia ter um nome melhor. É claro que Deus poderia dar um nome melhor do que Adão, mas Deus queria que Adão fizesse parte do que ele estava fazendo.
É o prazer de Deus na criação. É o prazer de Deus no seu próprio filho. Eu tô falando tudo isso porque a gente tende a olhar desde a criação com a perspectiva do homem. Então, quando a gente vai falar sobre o evangelho, geralmente a primeira coisa que a gente fala é: tinha um jardim e tananã, e aí o homem foi lá e ele pecou contra Deus e ele foi separado. E automaticamente tudo vira sobre o homem. O homem pecou contra Deus, o homem comeu do fruto, o homem desobedeceu, o homem saiu do jardim, o homem foi separado, o homem sofre com isso, até que Jesus vem na cruz, a gente fala essa parte rapidinho, e aí agora o homem precisa ler a Bíblia, e o homem precisa orar, e o homem precisa fazer todas as coisas para que o homem tenha um relacionamento com Deus restaurado, e a gente cria todo um evangelho que gira em torno do que eu posso fazer, do que eu fiz de errado, do que eu posso fazer de bom agora, e do que vai ser da minha vida no futuro. E a gente começa a criar dúvidas, isso vem desde a queda. Qual é o meu chamado? O que é que Deus quer pra mim? O que é que Deus quer de mim? Quem sou eu? Será que Deus me ama? Será que Deus está me escutando? Dúvidas que surgem nesse momento, quando o homem come daquele fruto e os olhos dele são abertos. Pensa nisso. Gênesis capítulo 3. Quando o homem come do fruto que Deus disse que não era para ele comer, fala que os olhos dele são abertos para o conhecimento do bem e do mal. Qual é a primeira coisa que Adão conhece? Qual é a primeira coisa, o primeiro conhecimento que vem na mente de Adão no momento que ele come do fruto? Ele olha para ele mesmo e ele percebe que ele está pelado. A primeira coisa, o primeiro conhecimento que vem à mente de Adão no momento que ele desobedece a Deus, os olhos dele são abertos, é ele mesmo. Ele já andava pelado com Deus durante todo esse tempo, isso não era uma coisa ruim, isso não estava errado. Mas no momento que ele peca e os olhos dele são abertos, ele enxerga ele mesmo e ele se esconde por vergonha. Não fala que ele se esconde por medo de Deus, porque ele sabia que Deus ia brigar com ele estava fugindo do castigo de Deus. Ele se esconde porque ele olha para ele mesmo e ele sente vergonha. O que eu quero dizer com isso é que desde esse momento, quando os nossos olhos foram abertos para nós mesmos, o homem tem sido obcecado pelo próprio homem. Você é obcecado por você mesmo. Obcecado pelo que você está sentindo, obcecado... eu tô com vergonha. Mas é a minha personalidade. Mas qual que é o meu chamado? E a gente se torna obcecado por nós mesmos. As boas novas de Deus é que no momento que você nasce de novo, os seus olhos são fechados para você e você tem a capacidade de enxergar unicamente a Deus. Quem Ele é, quão bom Ele é. Eu te falei que a gente olha dessa perspectiva do homem, de quando o homem sai do jardim e o homem é separado de Deus, mas você já parou para pensar o sentimento de Deus como um pai perdendo seus filhos? Que no momento que eles são expulsos do jardim, isso não foi só ruim para Adão e Eva, mas Deus sentiu essa perda. Então Jesus vem e ele morre na cruz, como uma demonstração do amor de Deus. De fato, Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, diz: "Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor", presta atenção, "quando ainda éramos pecadores." Passado. Quando ainda éramos pecadores. Você não fez nada, você não pensava, você nem estava tentando buscar a Deus. E Deus envia o seu Filho quando ainda éramos pecadores. Versículo 10. "Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida." Eu vou ler de novo. "Se quando éramos inimigos de Deus, passado, nós fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora." Fala com você mesmo aí. Quanto mais agora. Significa mais, existe mais do que isso. Já parou para pensar? Deus quer dar pra gente mais do que o seu Filho morto numa cruz, do que o seu Filho sangrando como demonstração do amor dele por nós. Existe mais do que isso, é o que a Bíblia está falando. "Tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida." Isso significa que tudo que você pode receber de Deus e tudo que você pode entregar para as pessoas sobre quem Deus é, isso se inclina, isso repousa, isso é unicamente sobre a pessoa de Jesus. Se você faz essa pergunta numa sala, e eu já fiz ela algumas vezes em alguns grupos de pessoas e eu sempre tenho a mesma resposta, você pode testar isso na sua escola. Pede para as pessoas pensarem, anotarem e conversarem umas com as outras. Como é que você faz para se aproximar de Deus? Faz uma lista de 3 coisas. Você pode fazer isso agora também, se você quiser. Uma lista de 3 coisas que podem fazer você se aproximar de Deus. Geralmente as respostas que as pessoas dão é ler a Bíblia, orar, ir na igreja, andar com pessoas que amam a Deus.
Essas são respostas lógicas, mas o evangelho não é lógico. Olha o que a Bíblia diz, isso está no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Vocês que antes estavam longe, passado, vocês foram aproximados, vocês são aproximados de Deus, você já é próximo de Deus, mediante o sangue de Jesus. Esse é o único jeito. E o problema de tudo isso, e esse é o ponto dessa aula, é que se a gente olha para as coisas ruins desse mundo e a gente acha que é porque a gente precisa fazer alguma coisa, deve ser porque ela precisa ler mais a Bíblia, é por isso que ela está em pecado. Deve ser porque ela não tem orado bastante. Como é que você faz para ter intimidade com Deus? Você tem que se dedicar mais, você tem que fazer mais. E a gente cria todo o evangelho que gira em torno do homem, que é uma coisa que parece fazer sentido, a gente perde o que realmente são as boas novas. Deixa eu falar para você, não existe nada de bom no evangelho que gira em torno de mim. Não existe nada de novo em eu fazendo as coisas para Deus. Eu vou te dar alguns parâmetros de como você sabe se o evangelho que você está pregando é bom e se a mensagem que você está ouvindo é boa ou não. Se essa mensagem fosse pregada para alguém que vivia antes de Jesus, ela ainda seria válida? Ou ela seria uma mensagem normal? Porque eu sei que se você pregar para um judeu que se ele for devoto, que se ele souber todas as escrituras, que se ele tiver muito tempo dedicado à oração, ele vai se aproximar de Deus, isso vai fazer sentido para a mente dele. Vai ser uma pregação boa. Quer dizer que não é boa pra gente hoje. É fraca. Porque carece da cruz de Jesus e do sangue dele que nos aproxima dele. Da loucura do evangelho. Se você fala para um muçulmano que se ele for devoto, se ele for fiel, se ele tentar muito, se ele jejuar muito, ele vai se aproximar de Deus, ele vai falar, essa é a minha religião, é isso que eu vivo. Não é boas novas. As boas novas é a sua proximidade de Jesus, o seu relacionamento com Jesus, a sua intimidade com Jesus, a sua vida de santidade, a sua vida em poder, os seus planos. Toda a sua vida hoje, ela gira em torno e ela se baseia na única pessoa de Jesus. Naquilo que Jesus fez. E a gente poderia passar horas falando sobre isso. Eu tô sendo muito sucinto com você. A gente podia gastar um tempão falando sobre as diferentes facetas de Jesus, sobre como ele veio como cordeiro e ele fez isso para que você tivesse paz com Deus, como ele subiu aos céus como sumo sacerdote para que você tivesse o poder de Deus e como ele vai voltar como nosso noivo para que você tivesse a pureza de Deus. A gente poderia passar por todos os aspectos sobre quem Jesus é e coisas que eu também estou descobrindo agora, não é como se eu soubesse todas essas coisas. Mas o que você precisa entender é, o evangelho é maior do que a gente tem vivido. E de novo, se você não tem vivido no poder de Deus, é porque talvez você não tenha vivido no verdadeiro evangelho. A gente vai ler mais algumas passagens. Romanos capítulo 5, versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pensa no que esse versículo quer dizer. Ele está falando que por causa da desobediência de um homem só, de Adão, lá no jardim, todos nós fomos feitos pecadores. Você sabe disso, você já ouviu isso. Eu tenho certeza que você já ouviu na sua igreja ou em alguma pregação que você nasceu como um pecador, que você quando era criança já era um pecador, mesmo que na inocência, e isso é muito injusto. Você recebeu uma herança pecaminosa só porque um homem desobedeceu a Deus no começo? O que a gente não ouve muito é a segunda parte do versículo, que da mesma forma que por causa da desobediência de um homem, todos nós fomos feitos pecadores, por causa da obediência de um homem, no mesmo valor, na mesma proporção, todos foram feitos justos e receberam vida. E se a gente acreditar que essa mensagem é verdade? Para pensar no oposto, nessa parte do pecador. O que é que você precisa fazer para tentar ser um pecador? Quais são as coisas qual é a lista que você vai fazer para as pessoas para ensinar elas que elas têm que ser pecadores? Nenhuma. Você sabe que essa é a natureza delas. Elas foram feitas assim porque elas receberam isso como herança. Agora joga pro outro lado. Por que é que a gente tenta fazer uma lista de como as pessoas podem ser justas? De como elas vão fazer para serem boas, para se aproximarem de Deus? Eu não tô falando que você não vai ensinar as pessoas a lerem a Bíblia, mas olha o que a Bíblia diz.
que é por causa da justiça de um homem, por causa da obediência de um homem, Jesus Cristo, todos receberam a sua herança e foram feitos justos. A gente tem pregado o evangelho que quase parece que a queda de Adão tem mais poder do que a morte de Jesus. Porque é que através da queda de Adão, todos nós sofreremos com a consequência do pecado, mas não através da morte, ressurreição, ascensão, retorno de Jesus, nós não receberemos vida em abundância. Poder. O evangelho tem poder para reverter todos os aspectos e todas as consequências que vieram a partir da queda do homem. A gente está falando de pecado, a gente está falando de doenças e a gente está falando de morte. O evangelho não é só uma mensagem a ser pregada. O evangelho é um convite para que as pessoas vivam ele junto com Jesus. Todas as pessoas da sua escola, eu tenho certeza que já ouviram que Jesus morreu na cruz. Talvez até elas saibam que Jesus morreu na cruz por elas, mas é a partir do momento que elas entenderem que elas morreram junto com ele, que a vida delas vai ser transformada. Cada parte do evangelho de Jesus, das boas novas dele, acompanha um convite para que você viva isso junto com ele. Então em Romanos também fala sobre isso. Acho que isso está em Romanos capítulo 6. Olha isso é loucura. Vocês não sabem? Eu acho que a pergunta é não, a gente não sabe disso várias vezes. A resposta é não. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Pois sabemos que nosso velho homem já foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A forma como a Bíblia fala sobre isso é que o fato das pessoas continuarem vivendo no pecado não é porque elas precisam fazer uma coisa nova. Não é falta de vergonha na cara, não é falta de disciplina, não é falta de algum conhecimento novo, é falta de fé. O que a gente tem vivido hoje, que você tem visto essa crise na sua escola, de ansiedade, de pecado, de doenças, isso não é um problema de algo novo a ser mostrado. É porque as pessoas precisam ter fé nessa realidade. Que no momento que Jesus morreu por elas, também é um convite para que elas morram junto com ele pela fé. Significa que todo pecado foi crucificado. O velho homem foi crucificado. Não é sobre você tentar ser uma pessoa diferente, mas sobre você morrer junto com Jesus. E então ressuscitar junto com ele, como uma pessoa nova. E então subir aos céus junto com ele, sentado nas regiões celestiais. De novo, eu queria muito gastar horas falando sobre o que essas coisas significam. Mas eu espero que, com tudo isso que eu tô falando, enquanto eu tô falando, o Espírito Santo gere esse incômodo no seu coração de que você precisa descobrir a beleza e a majestade do Evangelho. Não é possível que a gente tenha crescido e amadurecido tanto, que a gente superou o Evangelho, a gente tá maduro demais, a gente sabe demais. Essa é uma mentira. A última coisa sobre tudo isso é que esse convite ele tem um propósito. Tudo que Jesus fez, ele tem um só propósito. Isso está em Efésios também, no capítulo 1. Olha só o que ele fala. No versículo 7. Nele temos redenção por meio de seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. Significa que a vontade dele era um mistério, mas agora ele está revelando para você. Então, se você não sabe a vontade de Deus, eis a sua resposta. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então é para isso que Cristo veio. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. O mistério da vontade de Deus é que todas as coisas sejam um com Cristo. O ritmo do Evangelho, a música do Evangelho, o som, a forma como ele ecoa, é por unidade. Jesus fez o que ele fez porque ele quer que a gente seja um. Se a queda do homem é o que fez com que a gente se separasse dele, o Evangelho de Jesus é o que faz que a gente seja um. Não tentar ser um, mas ter fé que você já foi feito um com ele. O ponto de toda essa aula sobre o Evangelho é para que você entenda que é a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. É apontar para Jesus, para aquilo que ele fez, para quem ele é
e para aquilo que nós podemos viver nele. Você não pode sair na sua escola pregando o que as pessoas têm que fazer e que elas são erradas e que elas são essas pobres pecadoras. Desde a queda do homem, a gente está bem consciente do nosso pecado. É isso que ele fez com a gente. É por isso que as pessoas sentem vergonha, é por isso que as pessoas têm temor de homens, é por isso que talvez você lide com essas coisas hoje. Com esse medo do que as pessoas estão pensando de você, porque você está consciente de você mesmo, você está com vergonha, com temor. O que a gente precisa fazer é apontar para a pessoa de Jesus. E essa é uma verdade bíblica. No momento que as pessoas começam a acreditar e você começa a declarar a palavra, porque é isso que a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. E também Hebreus capítulo 12, versículo 2, que a gente mantém os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto as pessoas ouvem o evangelho, você está dando para elas a possibilidade de acreditar, de ter fé, que essa já é uma realidade. E essa fé vai mudando o coração das pessoas e fruto vai sendo gerado. Eu tenho visto isso acontecendo na minha faculdade e eu espero de verdade que você veja acontecendo na sua escola. Eu tenho alguns amigos que eles viviam uma vida muito errada, eles não conheciam a Jesus. Eles mentiam, eles eram desonestos, eles só pensavam em dinheiro, falavam palavrão, e tem várias coisas que ainda estão sendo trabalhadas no coração deles. Mas desde que eu comecei a descobrir essas verdades sobre o evangelho, sobre o poder de Deus, eu tenho sido intencional em não ficar apontando para eles as coisas ruins que eles têm feito. Você tem que mudar isso, você tem que fazer isso de diferente, você está fazendo isso errado, você está errando nisso, você está caindo nisso. E, em vez disso, eu comecei a afirmar a verdade de Deus sobre eles. Ei, você nasceu de novo. Você nasceu de Deus. Você é um participante da natureza divina. Jesus morreu por você, para que você morra junto com ele também. E eu começo a declarar as verdades de Deus sobre eles, que Jesus tem intercedido por eles, orado por eles, e declarado as verdades bíblicas de Deus sobre a vida deles, e automaticamente a vida deles tem mudado. E automaticamente eles têm sentido esse desejo, isso tem sido muito legal, de pregar o evangelho. Um deles é um motorista de Uber, esse meu amigo, e ele falou pra mim umas semanas atrás, ele disse, esses momentos que a gente tá tendo de falar sobre Deus tem sido muito bom, e eu quero falar isso com as pessoas que estão pegando Uber junto comigo. Eu não falei pra ele, ele nem sabe, se eu falar evangelismo, ele nem sabe o que isso quer dizer, mas esse é o poder do evangelho. Eles têm aprendido a ouvir a voz de Deus de forma natural, porque eles têm sido um com Deus. Eles têm visto curas, eles têm visto essas coisas, porque eles têm se tornado um com Jesus. Esse é o poder do evangelho. De fazer de fazer você, de fazer os nossos amigos novas criaturas, filhos de Deus. E eles, a partir disso, vão experimentar o que isso significa. Eu nem sei se eu falei o que eu tinha planejado para falar e o que eu tinha escrito nas minhas notas, mas eu espero que isso de alguma forma tenha instigado o seu coração a absorver essas verdades, a mastigar elas por conta própria, a entender o que o sangue de Jesus fez, o que o corpo de Jesus fez. Uma última analogia que eu quero que você tenha antes da gente acabar esse vídeo. Às vezes a gente fala sobre Jesus e a gente... é como se fosse esse arco-íris. A revelação de Jesus é esse arco-íris. E ele tem várias cores. Então ele tem verde, ele tem vermelho, ele tem azul, ele tem amarelo. E às vezes a forma como a gente fala, a gente meio que mistura todas essas cores. Tipo, Jesus fez isso, tipo assim, é Jesus e tal. E a gente mistura todas essas cores e o que acontece é que acaba virando um grande marrom. É importante que a gente saiba os diferentes aspectos de Jesus. O que o sangue dele quer dizer, o que o corpo dele quer dizer, o que a vida dele quer dizer, o que é que a morte dele deu pra gente, o que é que a ressurreição dele deu pra gente, são coisas diferentes. O que é que a ascensão de Jesus, o que é que Jesus sentado no trono, o que isso permite pra mim e pra você, o que isso quer dizer pra gente, o que é que a volta de Jesus gera em nós. Recomendo que você leia o livro de Romanos, Gálatas, Efésios, 2 Pedro também é muito bom sobre tudo isso, 1 Pedro... 1 João é muito bom sobre essas coisas, capítulo 3 é insano. Enfim, mergulha na palavra de Deus. Descobre a beleza do evangelho. E que os seus olhos sejam abertos no nome de Jesus, para quem ele é, para o que ele fez e para quem você é nele.